Alguém poderia dizer como o povo de Israel é rebelde? Esse espírito reivindicava para si esta autoridade, porque ele entendia, o povo de Israel é rebelde mesmo. O povo de Israel se rebelou contra Deus mesmo. Então, se o povo se rebelou, eu tenho o meu direito de permanecer operando. E se eu tenho o meu direito, Deus não pode ir contra mim, porque Deus só iria contra mim se o povo não quisesse ser rebelde. Mas o povo quer ser rebelde, por isso eu não saio, por isso eu me estabeleço, por isso eu fico. O povo é rebelde, pois eu vou ficar, e ninguém vai me arrancar daqui, porque eu tenho direito de ficar aqui. Assim que o espírito da apostasia se sente respaldado, se sente baseado. Só tem um detalhe, que esse espírito, ele maqueia, esse espírito, ele tenta enganar, esse espírito tenta suflar, ele tenta mentir, fazendo de conta que todo mundo aceita ele, quando é mentira. Não era só Elias que rejeitava esse espírito, tinha 7.000 que não aceitava, e tem também gente que não aceita esse espírito, tem gente que não aceita apostasia, tem gente que não aceita apostasia. Tem gente que não aceita esse espírito. Ainda tem igreja que não aceita esse espírito. Ainda tem templo do Espírito Santo que bate o pé e diz: eu não aceito apostasia. Ainda tem gente de Deus na terra que bate o pé e não aceita apostasia. Glória a Deus. E é um espírito. E vocês sabem que espírito tem por característica ser imortal. Imortal. Depois aparecem algumas doutrinas de demônio mesmo, como a Bíblia aqui vai dizer, chamada aniquilismo, tratando da aniquilação. Como é que vai se aniquilar um espírito? Como é que vai se aniquilar uma alma? Sendo que são duas propriedades intangíveis, insensíveis pelos 5 sentidos. Então esse espírito é o mesmo que trabalha, que opera nos filhos da desobediência. De tempo em tempo esse espírito trabalha. De tempo em tempo. Esse espírito da apostasia trabalhou nos tempos de Jesus. Esse espírito da apostasia, ele não aceitava Jesus. Ele não aceitava a messianidade de Jesus. O espírito da rebeldia, o espírito maligno da ignorância espiritual, no tempo de Jesus. E você quer saber quem que esse espírito usava? Você quer saber? Eu vou te falar. Esse espírito diabólico, ele se apropriava exatamente dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, que eram os mais bem preparados espiritualmente, biblicamente, e era para ser um líder do povo. Depois, quando nós estamos pregando aqui contra a manifestação dos falsos profetas, dos falsos pastores, que querem apenas ter uma vida boa, dormindo até meio-dia e vivendo à base do dízimo das pessoas, não tem coragem de pregar a verdade. Algumas pessoas querem defender seus líderes, querem colocar até a mão no fogo. É porque você está desatualizado, porque você não leu a Bíblia, que exatamente os líderes do tempo de Jesus é que estavam possuídos do espírito da apostasia. Eram eles mesmos. Eram os próprios líderes que estavam com esse espírito diabólico, espírito de rebeldia, espírito de contenção, um espírito que formava uma barreira. Não, eu não quero escutar esta palavra, não, ele não é o Messias, não, eu não aguento. E tinha um comichão nos ouvidos e tinha vontade de matar Jesus. Oh Deus, de misericórdia. É o espírito da apostasia. É um espírito diabólico que chega a dar dor de ouvido em quem está escutando a verdade. É um espírito que chega a fazer da vontade de ranger os dentes
quase parte a mandíbula do lado de baixo quando escuta falar a verdade tocando no seu pecado. Chega na raiva na hora que toca no seu pecado. Eu não aguento. Vamos matar esse homem. Vamos acabar com a raça dele. Vamos acabar com a vida dele. Vamos matar esse profeta. Jesus, que conhece o profundo, o oculto e o escondido, já identificou e falou: viu como vocês são hipócritas? Viu como vocês são assassinos? Vocês, quando estão pintando o sepulcro dos profetas, vocês estão confessando que estão fazendo meia-culpa. A consciência está pesada, porque foram vocês e seus pais que mataram os profetas. E como é que vocês não vão matar a mim também? É claro que vocês vão matar a mim também, porque vocês têm por pai o diabo, e ele é homicida mesmo, ele é mentiroso mesmo. Podem matar, podem acabar comigo, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia, e o espírito da apostasia não vai resistir o evangelho e a pregação da minha palavra. Aleluia. Mataram Jesus. Nós vamos entender duas situações para a morte de Jesus: a situação do cumprimento profético e a situação também da culpa pela morte. Não adianta a gente também dizer assim: ah, Jesus morreu, ele tinha que morrer mesmo. Não é assim não. Quem entregou Jesus, responsável pela morte de Jesus, maior pecado fez. É o que tem alguns que dizem assim: ah, pastor, eu estou na apostasia, mas eu faço parte da estatística. Eu tinha que existir para estar na apostasia. Eu tinha que existir para ser crente mundano. Eu tinha que existir para ser crente desviado. Eu tinha que existir para dar escândalo, porque eu estou na estatística também. Tinha que existir os escândalos. Tinha que existir os escândalos. Jesus tinha que morrer. Jesus tinha que morrer. Mas ai de quem matou, quem se responsabilizou. Tinha que existir escândalo. Tinha que existir escândalo. Mas ai de por quem veio o escândalo. E aí está vagando o espírito da apostasia. E é o que a palavra vai dizer nas palavras de Paulo, que antes de escrever para Timóteo já enfrentava um espírito de apostasia. Vai ter gente que vai se escandalizar comigo agora, mas já que eu comecei a falar, eu vou falar. Espírito da apostasia, sabe quem que o espírito da apostasia pegou nos dias de Paulo? Vocês não vão acreditar, irmãos. Se você leu a história desse camarada que eu vou falar aqui agora, você vai acreditar. Mas se você não leu muito bem, você vai até pensar que ele tem as chaves do céu, você não vai acreditar no que eu vou falar. O espírito da apostasia pegou até Pedro. Pegou até Pedro. Depois de Jesus ter morrido, ressuscitado por gregos, judeus e gentios, depois de Pedro ter visto aquela visão daquele lençol atado pelas quatro pontas e todos os tipos de animais que ele via, que Deus santificou, uma representação que Deus estava aceitando para a salvação, não somente judeus, mas gentios também. Pedro começou a se separar dos gentios. Pedro começou a comportar-se como se os gentios fossem imundos também, como se Jesus não tivesse morrido por gentios também. Você sabe o que Paulo fez? Sabe o que Paulo fez? Ô Pedro, não é assim, Pedro. Acho que nós vamos ter que marcar uma reunião lá em Jerusalém com o Tiago. Ô Pedro, que isso, rapaz? Você viveu com o Senhor, vai fazer uma coisa dessa? Ó, mas tudo bem, Pedro, dessa vez passa. Só que tem muita gente que vai se ofender lá na frente. Então tenha cuidado das próximas vezes. Não faça mais isso, Pedro. Você acha que foi isso que Paulo fez? Paulo resistiu-lhe cara a cara, porque era reprovável. Você sabe o que é que está faltando no evangelho moderno? Está faltando alguém que nem Paulo, que nem Moisés, que nem Jesus, que tenha coragem de resistir cara a cara à apostasia. Isso aqui é um pequeno deslize, é um desvio de conduta. Desvio de conduta nada, isso aí é pecado, isso aí é apostasia. Ai,
isso é um vício. Ah, isso que eu estou fazendo aqui agora todo mundo faz. Todo mundo faz. Aqui se faz. Aqui se paga. Ah, deixa para depois. Porque eu sou dizimista da igreja. Porque eu sou ofertante da igreja. Porque eu faço isso, eu faço aquilo. Porque eu sou pregador. Ah, porque eu tenho um trabalho importante ou coisa parecida. Não justifica a prática apóstata. Pedro poderia reivindicar o cargo máximo no colégio. Eu sou apóstolo e sou presbítero. Não tem problema, você está agindo como apóstata. Vou te resistir, porque a Bíblia me dá esse direito. Porque quando eu estou resistindo, eu não estou resistindo a Pedro, eu estou resistindo à apostasia. Quando nós estamos resistindo, ou quando estamos chamando a atenção de alguém, não é simplesmente porque eu estou perseguindo alguém isoladamente. Se eu estou chamando a atenção, é porque em nome de Jesus eu quero pisar na cabeça desse espírito da apostasia. Porque tem alguém que não quer se vender para a apostasia. Apostasia, desvio da verdade, afastamento da verdade. Vocês sabem, irmãos, alguns dos sinais da apostasia? Falta de oração na igreja. Quando é hora da oração, tem gente atendendo o celular, mandando mensagem de joelho, dobrado e mandando mensagem. Para de apostasia, ou melhor, para de hipocrisia, porque essa posição de joelho para mandar mensagem não é confortável não. Então senta no banco e faz o que você quer fazer sentado. Não fica disfarçando que está orando para ficar mandando mensagem. Na hora da oração, conversando no celular, na hora da oração, tem outros ainda que é pior, na hora da oração, nem na igreja vem. Foge da oração. É tão preparado que já sabe a hora que termina a oração. Eu vou ter que ver a hora que termina a oração para mim chegar lá, bem na hora que terminou a oração, que está tudo certo. Espírito da apostasia está pegando você. Não, eu oro em casa. Ora em casa nada. Ora nada. Em casa, se aqui é só no WhatsApp, em casa é no Facebook, na internet, ora nada. Ah, pastor, não fala assim para o pastor não julgar. Eu não estou julgando, eu estou perseguindo o espírito da apostasia. Eu fui mandado para cá para isso. Graças a Deus. Eu estou aqui, assumi Curitiba no ano de 2015, dezembro. Mas 9 anos antes de eu vir para cá, Deus já tinha mandado, Deus já tinha mostrado para mim que eu estava assumindo esse trabalho aqui. Glória a Deus, aleluia. Ainda ontem, na Santa Ceia da noite, o diácono Paulo Guzmão estava com o microfone ministrando a ceia, e nós aqui embaixo, e ele falou: você tem agora uma gotícula do sangue de Jesus. E eu estava ali embaixo de joelho dobrado e eu falei com Deus: Senhor, me ajuda a entender a minha responsabilidade. A hora que eu terminei de falar isso, ele falou daqui de cima do altar aqui: você sabe a sua responsabilidade. Foi por acaso? Será que tem alguém aqui nessa manhã que ainda acredita no espírito de profecia de Deus? Você quer saber qual que é a minha responsabilidade? A minha responsabilidade é apresentar uma noiva bonita, perfeita, virgem, sem mácula, sem ruga, na presença do Senhor. Você, essa noiva, você tem que se apresentar em Deus, a Deus da melhor maneira possível. O espírito da apostasia está trabalhando, irmãos. Quando se fala de jejum, já vem na mente a dor de cabeça, já vem a fome, já vem a dor no estômago e tantas outras desculpas que um hindu não dá,
Um macumbeiro não dá, um feiticeiro não dá, um ocultista não dá essa desculpa. Quando eles vão fazer o jejum deles, eles não querem saber o preço que vão pagar, eles querem saber do poder que eles vão receber. Não dá glória a Deus agora não, por favor. Se eles vão receber um poder do espírito da apostasia, de um espírito que procede do diabo, do espírito que procede de alguém que Jesus pisou na cabeça dele, imagine o poder que você não vai receber de Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra, através do jejum e da oração. Já pensou o tamanho do poder que não tem para você? Espírito da apostasia presente nas obras teológicas. Espírito da apostasia presente em tudo aquilo que parece ser direito. Eu vou ser bem sincero para os irmãos, hoje em dia não dá para você comprar mais livro para ler. Não dá mais. Quando eu quero ler uma boa literatura cristã, eu vou ler os livros mais antigos. Meyer Perman, Orlando Boyer. É isso mesmo. Você vai procurar os escritores de hoje em dia, um escrevendo uma heresia pior do que a outra. Você não consegue diferenciar hoje os escritores de livros evangélicos desses outros escritores de autoajuda como Augusto Cury, né? Não tem diferença nenhuma mais. Esses livros, por exemplo, de Max Lucado, esses livros desses escritores, todos, infelizmente, estão todos caminhando para o mesmo caminho. Estão todos caminhando para um tipo de evangelho sem compromisso. Agora entenda, você não vai chegar numa farmácia para comprar linguiça, ou vai? Você também não vai chegar numa borracharia para comprar pilha. Você não vai. Então o que é que o diabo está alegando? A mesma coisa. Sabem por que eu não saio? Eu não saio porque o povo quer isso. Porque se colocar um livro de santidade, um livro de santificação, um livro que ensina que cortar o cabelo é pecado, e com todas as descrições possíveis, e com todos os argumentos possíveis, um livro que ensina que saia curta, saia pitoca, mini saia, coisa feia, que isso é pecado. Um livro que ensina que a cobiça, que o adultério, que a masturbação, que a pornografia é pecado. Que ensina que pintura é pecado, que uso de joias é pecado. Escuta bem, se for esse tipo de livro, vai mofar lá na prateleira, lá vai pegar mais pó do que o pó que dá na capa da Bíblia da criançada. Ninguém vai comprar. É onde o Satanás, ele vai ganhando força, vai ganhando corpo e vai dizendo, é desse jeito mesmo. Está vendo só? Ninguém quer saber o que é santidade. Ninguém quer saber o que é retidão. O povo gosta. É isso mesmo. Oh Deus, você não está vendo? Você vai contra a livre vontade das pessoas? É o que eles querem. É o evangelho que o povo quer. É o evangelho que o povo gosta. E é isso que Satanás tem feito, tem trabalhado como um acusador, como um promotor de acusação, dizendo: o que é que se pode opor contra o que o povo quer? O senhor vai ser tirano? O senhor vai ser opressor? O senhor vai contra esse povo? Só que ele é mentiroso, porque ele diz que aproximadamente 90, 99% do povo quer pecado, que 90, 99% do povo não quer compromisso, ou que o povo quer mundanismo, ou quer vaidade, quando é mentira dele, porque ainda existe os 7 mil que não se dobraram a Baal, ainda existe aqueles que não aceitam a apostasia, ainda existe pessoa de Deus que tem compromisso com a santidade. Mas nós temos que estar muito atentos, porque a palavra diz nos últimos tempos. E quando Paulo disse isso, aproximadamente 2000 anos atrás, não existiam as possibilidades que existem no mundo de hoje. Ao alcance da internet,
Onde já se pensava falar com alguém lá na China? Hoje é possível. Você se comunicar, você visualizar, você ter acesso ao conhecimento. Hoje você tem acesso ao conhecimento no que você quiser. Grande Deus, aleluia. Então, se alguém tem dúvida que nós estamos nos últimos tempos, pelo amor de Deus, se atualize. Se você não acredita no que está escrito na Bíblia, acredite pelo menos no que está escrito nos jornais, das revistas ou nos sites da internet. O site da internet, os jornais e a revista já estão pregando por aí. Já estão dizendo tudo que a Bíblia falou. Estamos nos últimos tempos, sim. Agora, um grande problema com os últimos tempos é esse: apostatarão alguns da fé. Só que eu me alegro aqui quando diz alguns. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Alguns, não todos. O remanescente fiel permanece guerreando contra a apostasia. O remanescente fiel não se entrega. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas existe um problema sério, são esses alguns. O problema desses alguns é que, infelizmente, nós estamos passando já dos últimos tempos. Porque quando Paulo falou desses alguns, eu posso dizer isso de 2000 até 2010. Porque antes eram alguns que se apostatariam. Agora não são todos, mas é a maioria. A maioria das igrejas se apostataram. A maioria dos pastores, em nome dos dízimos, em nome das ofertas, e em nome de um crescimento financeiro de sua igreja, eles calam a boca para a vaidade. Duvido você escutar numa dessas igrejas mundanas uma pregação de santidade. Duvido. Grande Deus. Se alguém ousar falar de santidade, e não é dizer santidade, santificai-vos, separai-vos, blá 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 blá. Eu estou dizendo dizer santidade, o que significa santidade? Dar nome aos bois. Dizer o que é santidade, dizer abertamente, ter coragem de falar o que é santidade, o que é pecado e o que é lixo que abomina a Deus. Quero ver você escutar isso. Quero ver. Você não escuta. Existe um problema muito sério em você ser enganado. Nós sermos enganados pode acontecer. Agora você ser enganado, aceitar o engano e gostar do engano. Antigamente eu pensava que os zumbis seriam pessoas picadas por um vírus, ou pessoas que teriam uma modificação cerebral, ou pessoas que receberiam uma voz do silêncio. Essa voz do silêncio é uma voz tecnológica no córtex cerebral, que não precisa ter ouvido para escutar, que induziria as pessoas a caminharem como zumbis, sem propósitos, pessoas como se fossem acéfalas, sem pensamento. Mas eu estou entendendo o que são os zumbis. Oh, grande Deus, aleluia. Os zumbis são grupos religiosos. Aí você me diz, pastor, o pastor poderia me explicar melhor? Eu vou te explicar. Entenda, grupos religiosos. E quando eu digo grupos religiosos, não estou dizendo só de cristãos ou só de outros grupos. Existem zumbis já. Sabe quem são esses zumbis? Os apóstatas. E sabe quem são esses apóstatas? Vou te dar um exemplo. Existem os muçulmanos, que são tão radicais, eles são zumbis. Eles matam as pessoas em nome da fé deles. Oh, Deus poderoso, aleluia. Tornaram-se zumbis. Uma ideologia consegue formar um zumbi. O que é ideologia? Uma ideia, um pensamento, uma doutrina consegue formar um zumbi. No judaísmo tem zumbis também. Ou você pensa que só porque muitos judeus se enriquecem, tornam-se milionários e acredita que a maioria da população mundial, os quase 8 bilhões de habitantes, são tudo como animais? Isso é um pensamento de zumbi. Mas não são somente
judeus e muçulmanos que estão se comportando assim. Tem cristãos também. Misericórdia, meu Deus. Cristãos que levantam a mão para dar glória só quando diz que ele vai ser abençoado, quando ele vai ser curado. Oh, grande Deus. Cristão que fala línguas estranhas só quando a coisa está boa, quando ele tem dinheiro na sua conta bancária. Oh, grande Deus. Isso aí não é crente cheio do Espírito Santo, não. Isso aí é zumbi apóstata. Você entendeu? Zumbi apóstata. Só dá glória a Deus quando está tudo bem, ou quando está massageando o ego dele, ou quando ele está chorando e já diz: não chora, Deus te consola. Às vezes ele está chorando porque é Deus que está pesando a mão para ver se o infeliz se converte. Oh, grande Deus. Mas ele dá glória a Deus só quando tudo vai bem. E quando não é revelado, quando não recebe uma promessa, quando não recebe uma palavra, que vai ficar tudo certo, mesmo ele estando na imundícia dos seus pecados, fica nervoso, fica revoltado, aí age igual aquele zumbi nervoso que quer matar todo mundo. Apóstata. Apóstata. Vai tocar no pecado dele, no pecado dela, para você ver. Vai falar para ele, vai falar para ela que aquilo é pecado. Não, isso não é pecado, isso é costume. Por quê? A mentalidade de zumbi já foi modificada, a apostasia modificou. Infelizmente, está com a sua mente tão cauterizada que não consegue enxergar e nem fazer distinção entre o que é santo e o que é profano. Mas graças a Deus, ainda que seja a maioria, ou ainda que sejam alguns, não são todos, ainda tem quem consegue detectar o que é pecado e ainda consegue lavar suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. Eu tenho dito aqui desde o começo da mensagem que são espíritos e que os espíritos são imortais. E vou dizer, a origem da apostasia é uma origem espiritual. Você pensa que a apostasia é só uma imposição ou uma possessão demoníaca? Deixa eu explicar. Você pensa que a apostasia é só o diabo entrou na pessoa e a pessoa se torna apóstata? Não, senhor. Deus não permite isso. Deus não permite o demônio da apostasia entrar dentro de uma pessoa e possuir aquela pessoa para ela se tornar apóstata. Deus não permite. Assim como quem permitiu que a serpente os enganasse foram Adão e Eva. A serpente não podia impor. Satanás não pode impor a apostasia. Ele não pode simplesmente se apossar de alguém e dizer: a partir de agora você é apóstolo porque eu me apossei de você, eu estou dentro de você e você vai agir como apóstolo. Não, isso é um sofisma, isso é uma sistematização, isso é uma intelectualidade, isso é um trabalho inteligente, isso é uma estratégia. Só que nem precisa dizer que não é nada de estratégia de Deus, né? A Bíblia vai explicar aqui agora. Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Apostasia é uma doutrina. Alguém diz: pastor, tem igreja que não tem doutrina, pastor. Discordo de você. Todas as igrejas têm doutrina. Ah, peguei o pastor agora. O pastor falou de umas igrejas assim, assim, assim. E agora o pastor vai dizer que todas as igrejas têm doutrina? Todas as igrejas têm doutrina. Só tem uma diferença. Algumas têm doutrina de Deus e outras têm doutrina de demônio. É verdade, meu Deus. Pastor, quem é o pastor para falar isso? Quem sou eu? Vou te dizer quem sou eu. Sou alguém que sofre e anda com o ouvido desse tamanho, escutando problema, na maioria de crentes que, ao invés de seguir a doutrina que Deus estabeleceu no ministério, seguem a doutrina de demônio, depois eles entram em rascada, em rolo, em laço, em problema, em tribulação, e depois vem contar o problema todo para mim, quando ele podia vigiar e fazer a parte dele. É Deus. Grande Deus, aleluia. Quem sou eu? Quem sou eu é alguém que sofre, escutando problemas e mais problemas, geralmente por causa de pessoas que, movidas pela apostasia,
romper os limites antigos. Querem promover uma revolução dentro da igreja Deus e Amor, o que não precisa. Se precisa de uma revolução aqui dentro, é uma revolução para retornar ao início da santidade. Não precisa revolucionar. Muitas vezes eu chego aqui na igreja, jovem de 12, 13 anos, 15 anos, já com a saia curta e um salto desse tamanho. Aonde isso? É Deus. Fala, Jeová. Isso é doutrina de Deus? Jovem se escandalizando, namorando, com aquela aliança de prata no dedo direito. Já vou falando aqui já direto já, porque se alguém tiver desse jeito aí a carapuça já serviu mesmo. Aquela aliança no dedo direito, aquela aliança de prata. Tá ficando Isso é aliança de ficar? Ô, glória. Isso é aliança de brincar com a filha dos outros? É, Jesus. Isso não é doutrina de Deus? Deus. Isso é doutrina da relatividade. Tá bom enquanto dura? Da onde isso? Crianças. Esses dias atrás lá na Brasília tiveram uma criança, não sei se tem 10 anos a pobre da criança, o pai deixando a criança navegar na internet, mas navegou mesmo. É Deus. Mas ficou à vontade o culto inteiro, dava até para escutar aqueles barulhos do joguinho. A hora que acontece esses estralos assim, ó, pode ter certeza que é uns 10 que foi pro estouro, a hora que dá um tiro desse aí. Misericórdia, Jesus. Da onde isso? Eu sei que tem poder, irmão. O que é doutrina? É o que eu estou dizendo para você. Prendeu uma... Toda igreja tem doutrina. Só que a Bíblia está dizendo aqui, ó, doutrina de demônios. É Deus. O que é um demônio? Demônio é um diabo. O que o diabo veio fazer? O diabo veio fazer o quê? Veio presentear, dar vida e construir. É isso? Veio presentear, dar vida e construir. É isso que ele veio fazer? É o cerne da doutrina dele. E que está presente na maioria das igrejas. Está por aí, ó, na boca do povo. E ai do pastor que for dizer alguma coisa, porque a maioria dos crentes, a mentalidade espiritual deles está fundamentada nos filmes norte-americanos.